Que Jesus ampare os nossos propósitos. Eu sempre costumo começar o nosso proseio assim, dizendo que Jesus ampare os nossos propósitos, porque nós temos os nossos e Ele tem os dele para conosco. E é aí que muitas vezes a gente se sente abandonado, porque os nossos querer são muitas vezes não verdadeiros e não condiz com o programa que foi feito por Deus nosso Pai para a nossa caminhada nesta terra abençoada. E Jesus, que quando aqui esteve, não foi compreendido na sua mensagem esta que depois de 2000 anos nós estamos aí caminhando, ainda pisando em espinhos para entender essa mensagem verdadeiramente. E a espiritualidade costuma trazer para nós importantes informações. Assim como o Espiritismo, Allan Kardec, quando fez o trabalho apoiado pela espiritualidade, pelo Espírito de verdade, dizendo que a partir daquele instante as lápides dos túmulos seriam retiradas porque a morte não existe. E assim também nós temos que tirar a nossa lápide, a lápide da nossa mente, que tampa muitas vezes conhecimentos que nós temos guardados dentro de nós e que a gente não aproveita, que a gente não usa, porque são contra interesses nossos. E isso é importante a gente ter certeza. Por exemplo, nesse instante, a espiritualidade nos auxiliando, nos intuindo, as vibrações aqui presentes são diferentes. E aí todos nós, quando lemos o Evangelho, ouvimos uma mensagem, aceitamos estas ideias com uma tranquilidade, com uma facilidade muito grande. Porque a nossa mente está aberta, está pronta para receber esses ensinamentos. Mas a partir do momento que a gente sai para o mundo, as vibrações são outras e nós não usamos o que sabemos, o que conhecemos. E a reencarnação, que Kardec trabalhou muito bem junto com a espiritualidade, nos dando informações preciosas a respeito, né? Principalmente no quesito, você faz, você recebe. A maneira que você trabalha a tua vida, ela será da mesma forma. E quando desencarnamos, nós levamos para a espiritualidade apenas os bens que adquirimos no espírito, porque os outros ficam por aqui. E é aí que a gente começa a sofrer muito pelos bens materiais que nós corremos no nosso dia a dia, e vamos procurando mais coisas e mais coisas, e a gente não percebe o quanto nos afastamos desses ensinamentos de Jesus. Mas antes de morrer, a criança já viveu a morte, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia que renasce todas as vezes. Isso está escrito num papiro egípcio há 3.000 anos antes de Cristo. Então, observando, eu estou chamando a atenção para que esta realidade do mundo espiritual, das reencarnações, é mais antiga do que a gente pensa. Porque muita gente acha que a partir do momento da codificação de Kardec, que a espiritualidade fala muito sobre reencarnações, é que isso começou a acontecer. Não, sempre aconteceu. Então, aí nós vemos mais, além dessas informações, Bhagavad Gita, há 3.000 anos já falava de reencarnações também. O livro egípcio dos mortos, há 2.000 anos antes de Cristo também, falava muito sobre dessa realidade da vida espiritual. Então não é nova essa ideia de reencarnação, de que nós temos vidas, e a pluralidade
dessas vidas são realmente uma realidade. Zoroastro, 1000 anos antes de Cristo, falava sobre isso. Pitágoras falava. Buda falou 503 antes de Cristo. Sócrates, 469 antes de Cristo. Platão, 429 antes de Cristo, também falava sobre reencarnação, sobre a continuidade da vida, como é que a espiritualidade nos mostra hoje realisticamente. Mas Jesus deu um toque especial. Ele mostrou que sem amor nós não poderemos continuar crescendo rumo à luz que tanto almejamos, a Deus nosso Pai. Porque Deus, Pai bondoso e eterno, Ele não quer que nenhum de nós soframos. Ele quer que todos nós sejamos felizes. Por isso nos abençoa constantemente, em todos os instantes da nossa vida. Nós temos o bafo divino, o halo divino nas nossas vidas. A gente que não percebe. A gente que, com os nossos pensamentos sempre ligados a muitas coisas, principalmente as materiais, a gente não percebe que Deus está presente em todos os instantes das nossas vidas. Que Jesus nos ampara com os seus ensinamentos constantemente, e para isso veio, deu o exemplo que deu, sofrendo tudo de uma vez para mostrar para a gente o quanto nós não sofremos. Ah, mas eu tenho uma vida muito difícil, eu tenho doenças, tenho um câncer, tenho uma doença incurável. Mas Jesus sofreu tudo de uma vez para mostrar para a gente que é possível. E dando-nos os exemplos de suportar essa dor, esse sofrimento e esses desequilíbrios que são nossos. Porque nós nos desequilibramos diante desses ensinamentos divinos, diante do Evangelho de Jesus. Nós nos desalinhamos. Não é Deus que castiga então, nós que fizemos a coisa errada. A cada um segundo as suas obras. E aí? Se a cada um segundo as suas obras, estamos vivendo hoje o que plantamos ontem. E hoje deveremos viver o que planejamos para amanhã. Por isso, o amor faz parte da mensagem de Jesus e é importantíssima para que todos nós tenhamos a visão à frente de que vamos passar dificuldades. Vamos sim. Por isso o Evangelho lá em casa é muito importante. O Evangelho no lar. A gente acostumou lá em casa fazer no domingo bem de manhãzinho. Então já fizemos. E uma mensagem importantíssima chegou para a gente hoje, falando sobre a realeza terrena. Uma rainha que passou por aqui, todos os seus bens, tudo que ela queria, mas quando ela chegou do lado de lá, ela viu acima dela súditos que ela nunca imaginava que eles tinham tanto conhecimento e evolução. Está lá na realeza terrena, lá no Evangelho. Mas importante nesse trecho é mostrar que para atingirmos o reino de Deus, o reino que tanto almejamos, não serão essas escadas que nos levarão. São as escadas do conhecimento. E isso nós podemos fazer. É o esforço de cada um diante do estudo, diante da vontade de aprender e realizar, conforme Jesus salienta, com muito amor no coração. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para destruir, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está lá em Mateus. Enquanto não arrumarmos a nossa vida, nós não chegaremos a esse reino dos céus. Mas ele acrescenta para a gente o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-la teria dito,
pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. O amor de Cristo com todos nós. Fez o que fez, o exemplo que deu, está lá e está preparando todo o trabalho para a gente. Está preparando a nossa chegada do lado de lá. E o que nós estamos fazendo? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não vamos nos esquecer disso. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante do seu exemplo, do exemplo de Jesus, tudo torna mais fácil, né? Se fizermos esta comparação. Mas aí já começa a apertar um pouquinho. Olha o que ele nos diz: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Vamos raciocinar. Se não perdoarmos o nosso próximo, se não perdoarmos o nosso irmão, Deus não nos perdoa? Ele é tão assim? Ele é tão durão? Não. Não é que Ele nos perdoa. Deus nos perdoa sempre porque nós nunca o ofendemos. Só que isso é como que fosse assim aquela história da medicina. É uma manchinha no pulmão. Tem que curar. Tem que tirar. Então todos os desalinhos que tivermos na nossa vida, principalmente com relação ao nosso irmão, tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Porque nós não alçaremos ao reino de Deus se tivermos alguma coisa para pagar, como ele disse, um pingo no I. Simples, né? Ou pingo no J. Então pensemos nisso. E o perdão é uma das coisas mais difíceis. É um dos momentos mais complicados, quando a gente tem que dizer para a gente: poxa, eu te perdoo. Ou, intimamente, lá no seu interior, dizer às pessoas, ou a pessoa que a gente não se dá bem com ela: puxa, eu quero te perdoar. Pelo menos tomar a iniciativa de fazê-lo. A iniciativa de se alinhar com esse irmão que eu sou desafinado. Em música, uma nota fora do lugar estraga a música. Ainda vindo para cá, a gente gosta muito de música. Eu estava ouvindo, coloquei, saindo lá de casa, eu joguei assim um CD que estava à disposição e começou a tocar Mozart. Então comecei a me lembrar dos exemplos de Mozart que a espiritualidade traz a respeito da sua vivência, o tanto que ele teve por aqui dificuldades e como ele vive lá no mundo superior, principalmente em Júpiter. Quem quiser, está lá na Revista Espírita de Allan Kardec, de 1858. Começando. Está lá a história toda de Júpiter, Kardec colocou lá. Não somos nós que falamos, são histórias lindas, maravilhosas, contando sobre o seu lar e a vida num outro mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Como que é lá, naquele mundo. E aí a gente olha essa estrela bonita que está brilhando por aqui esses tempos, a gente pensa assim: puxa, mas segundo as fotos, tudo, aquilo é um país todo gasoso, como é que é esse negócio? Acontece que vale a pena a gente dizer, com essa questão de há muitas moradas do meu pai, que em cada mundo, a constituição desse mundo é feita conforme os elementos que tem naquele mundo. E as aparências da espiritualidade do mesmo jeito. O corpo nosso aqui na Terra é desse, formado com os elementos que temos aqui na nossa Terra. Em outros mundos, ele é feito, ele é moldado conforme os elementos que tem naquele mundo. Por isso que as máquinas daqui não fotografam ninguém do lado de lá.
Vamos estudar. Vale a pena nos inteirarmos a respeito do mundo espiritual. No nosso lar nós temos preciosas informações. Leia uma vez, vamos descobrir uma coisa. Vamos ler outra, descobriremos mais coisas. E assim vai. Principalmente as obras de André Luiz. Porque depois de Jesus falando sobre a imortalidade, muitos outros vieram trazendo as noções e os conhecimentos que tinham a respeito do mundo maior, a respeito da vida além desta vida. Porque aqui não é a verdadeira, aqui é uma escola. A verdadeira é do lado de lá. E aí? Mas o que nós estamos sofrendo tanto por aqui? Por que a gente quer ficar tanto aqui? De repente, nós queremos aprender mais, a escola está boa, né? Nós estamos sendo aprovados, aprendendo tudo. Será que está assim? Ou as nossas provas ainda não estão sendo feitas lá com carinho, estamos sendo reprovados, né? Isso vai do nosso coração e da nossa consciência. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Aquela mania que a gente tem, né? Tacar o dedão, julgar, falar dos outros. Da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados, a cada um segundo as suas obras. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo. Deus e nós. Está fácil de entender. Está fácil de fazer? Não. Aí que a roda pega. Porque é nessa parte que todos nós sofremos, porque nós não queremos mudar. A mudança é interior. Quando eu tomo uma decisão de mudanças, isso vale a pena também lembrar, que reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para melhorar as suas más tendências. Está no Evangelho. Então isso é muito saboroso em termos de conhecimento, quando a gente descobre que estas informações são para nós. É para a gente. Jesus está passando tudo isso. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Por isso que eu lembrei que desde os áureos tempos, lá nas informações chinesas, há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, se falava sobre reencarnação, sobre outras vidas. Tudo foi sendo trabalhado para que esses ensinamentos fossem sendo presos, embotados por interesses outros, além de religiões, além de interesses religiosos, os nossos interesses também, que não coadunam com esse esforço que deveremos fazer para melhorar as nossas vidas eternas. Vidas eternas que Jesus fala, a espiritualidade fala sobre isso. Quantos espíritos nós temos comunicando-nos que a vida deve ser bem trabalhada, porque do lado de lá nós precisamos dessa experiência positiva do lado de cá. Sofreremos? Sim, sofreremos porque nós temos ainda muitas coisas a consertar e que não são dos nossos interesses, mas nós teremos que tomar muita tenência a respeito disso, porque senão nós não conseguiremos evoluir. E estamos num momento importante. Bezerra de Menezes, numa mensagem muito importante, diz: é chegado o momento de decisão, é luz ou sombra? E aí? Onde queremos? E saindo desse mundo de regeneração e prova para o mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração,
Nós temos que prestar atenção, porque a Terra vai mudando as suas vibrações, a espiritualidade, tudo vai mudando. Quem não acompanhar essas novas energias, não vai poder ficar por aqui. Vai ter que fazer um estágiozinho num outro lugar. E a Terra já esteve numa posição mais dura do que essa, lá no seu começo, que são as escalas dos mundos. E nós já sofremos muito lá atrás, por isso que nós temos que agora fazer um esforço maior para sair junto com a Terra, modificar essas vibrações que são danadas, que nos enterram, nos jogam para o chão, que fazem a gente sofrer, dar aperto no coração. Tem dia que a gente não sabe, mas puxa, por que eu estou assim? Por que está duro aqui dentro? E aí a gente lembra a situação do mundo, e principalmente a nossa situação aqui do Brasil, o que nós estamos vivendo nesse instante. Vocês querem ver que coisa interessante? Ao invés de falar mal dos governantes, quem se lembra de levantar e fazer uma oração para que eles tenham bons pensamentos? Percebe como é que é engraçado? Não julgueis. Jesus está nos alertando sobre isso. Quantas vibrações boas nós mandamos para lá, para os centros que nos governam, para que eles tenham bons pensamentos. Percebe como é que é interessante isso? E Kardec, com a sua sabedoria de educador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou no prefácio uma mensagem do Espírito de verdade importantíssima para todos nós. Porque a gente vai lendo, vê, recebe essas informações lá de não sei quantos mil anos antes de Cristo. Depois Jesus falando sobre reencarnação, sobre a vida eterna, sobre a vida que continua. Quantos falando sobre isso? Quanto que Kardec colocou a experiência da espiritualidade, mostrando-nos que a vida continua e que nós devemos nos ater para isso, para que mereçamos uma vida melhor, uma continuidade nessa vida que é eterna do lado de lá. Quem fala nessa conexão muito é a minha neta Melissa. Ela fala muito sobre essa vida eterna. Aqui, acho que 3 meses mais ou menos depois da sua partida, em 31 de 2011, a Mel disse numa das suas mensagens: eu adoro a vida. Que maravilha saber que ela não tem fim. E lá no Evangelho nós vamos encontrar lá no prefácio essa mensagem de Kardec alertando-nos para essas situações. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Para que isso aconteça, nós temos que fazer o dever de casa. Aí sim nós entraremos no reino dos céus. São essas informações que nós temos nos livros
e tudo mais. Mas nós temos essas informações, como eu estava dizendo, da neta, que cutuca a gente. Ela vem dizer: ô vô, vamos cabeçudo. Como ela dizia, ela costumava brincar com a gente. Ela era muito esperta quando aqui com a gente. E nesses instantes, por exemplo, mostrando-nos a sua experiência do lado de lá. Falando de Deus, nosso Pai, de Jesus, com uma tranquilidade. Como se convivesse com eles. Eu lembro dos estudos que a casa tem. Já faz um tempinho, já faz mais de 10 anos. A gente estava lá no outro prédio. O nosso grupo sempre foi formado por uma turminha muito, muito bacana, muito assim, vibrante quanto às informações novas das coisas chegando, né? Tinha o João, a Cleubi, não dá para citar, era uma turminha muito boa. E a Zilda, na época, teve uma experiência que nós todos teremos em alguma idade. A sua filha partiu, a Samira. E naquele instante havia uma determinada revolta. A Sueli fazia o trabalho aqui de recepção, de atender e informar aqueles que procuravam notícia dos entes queridos. E num determinado dia, logo depois, a sua filha deu uma comunicação. E lá no nosso grupo, quando eu entrei, havia uma pessoa diferente. Era a irmã da Samira, que desencarnou rapidamente. Foi a doença dela, parece que foi num dia, meio-dia foi para o hospital e à tarde tinha desencarnado. E a irmã dela, muito ávida de interesses, de informação, ela comentou sobre a reunião aqui, a mensagem que ela tinha recebido, que ela dizia intimamente assim: eu não acredito nessas coisas que vocês estão falando sobre a vida, né? Logo depois que a gente começou a reunião, ela disse isso. Não sei se alguém estava presente naquele dia. E aí eu parei, esperei, né, a espiritualidade ajudar e não ter o outro. Ele falou: mas tem uma coisa, a menina, a irmã dela, que ela chama de Tatá. Ela falou assim: mas tem uma coisa, eu sonhei com a minha irmã, viu? Ela não tinha a experiência que a mãe tinha já na área aqui do centro. Ela falou assim: eu sonhei com a minha irmã, viu? E contou detalhes do sonho que ela tinha tido com a irmã. Não havia dúvida que ela tinha estado com ela, porque quando nós dormimos, nós nos desprendemos e vamos para o mundo espiritual. Mas cada um sintonizado no que quer. Então, a preocupação daquele tempo era: menina, se eu estou preocupado com estudo, eu vou para reuniões de estudo, não tenho dúvida disso. A gente fica aqui se tiver muito grudado com a terra, com as coisas materiais. Aí fica, aí não vai atrás de nada, porque é aqui o local. E aí ela contou os detalhes do seu sonho. E aí se abriu um leque muito importante, mostrando para ela que realmente, como que ela não acreditava na comunicação que tinha acontecido aqui, se ela tinha certeza que a mãe estava viva. Então são esses exemplos que hoje a gente costuma mostrar. O exemplo da Mel, da Melissa, que foi embora, para quem não sabe, com 9 anos de idade, e hoje ela já é uma moça, é uma realidade lá no mundo espiritual. Porque o espírito da criança, quando desencarna, não importa a idade, e ele tem um determinado conhecimento, ele retorna rapidamente à idade adulta. Estão nos livros. Evolução em 2 Mundos fala sobre isso. O Chico, em algumas mensagens, comenta sobre isso. É muito importante a gente ter esse conhecimento para ter certeza, né, que esse ser hoje é uma moça. E várias oportunidades em comunicações nós tivemos a oportunidade de comprovar realmente esse ser iluminado nos intuindo. Mas vocês desculpam umas paradinhas assim, é que as lembranças são muitas. E é isso que eu queria
passar para vocês, porque como não acreditar nessas informações da espiritualidade? Como não acreditar no Evangelho de Jesus? Assim como tantos que já têm os seus entes amados na outra vida, e que com certeza eles vão fazendo o seu trabalho de informação para que a gente mude, o nosso rumo de pensar a respeito da verdadeira vida, que a gente mude um pouco esses vícios que a gente tem de reencarnações e reencarnações, principalmente no quesito amor, principalmente nessa área do perdão, que é onde a gente sofre mais. E a gente lê muitas vezes os livros, quantas obras de André Luiz, do Emmanuel, obras importantíssimas e carregadas, eu diria assim, iluminadas de informações, e a gente não percebe. Quantos livros nós começamos a ler, fechamos, guardamos, pegamos outro, a gente nunca tem fim, a gente nunca termina um pensamento, a maioria das vezes. Então é isso que eu queria passar para vocês, essa realidade do mundo espiritual. E a Melissa, no seu trabalho, principalmente com o Newton, lá em Neves Paulista, já trabalhou aqui também, ela vai passando para a gente coisas que eu comprovo, puxa, mas lá no Evangelho segundo o Espírito, lá no Livro dos Espíritos, lá na Revista Espírita, eu tenho essa informação, e ela confirma, não é? Por exemplo, falando sobre a cura verdadeira que todos nós queremos nos curar, nos alinhar, acabar com esses desequilíbrios que todos nós ainda os temos, que sofremos com isso. Então ela diz o seguinte: nossas maiores dores são morais, porque as do corpo já inventaram o analgésico. Esse é o trabalho dela, as dores morais, nos curar a alma, colocar dentro de nós tudo no lugar certo. Aquele pouquinho de orgulho que faz com que nos incomodemos com o crescimento do outro também deve sair de dentro de nós. Aquele desejo de copiar o que é alheio deve ficar longe de nós. Aquela ira que nos incomoda deve ficar bem longe de nós. Quando saímos do equilíbrio, as leis de Deus têm que nos colocar no lugar certo, e isso dói a alma. E então chamamos isso de tristeza, angústia, medo, solidão, desespero. Isso são de fato dores morais. Mas o Evangelho de Jesus nos educa a entender que a vida nunca é perdida, e as dores tais são acréscimos de Deus para ampliar o nosso bem. Todo dia nos deparamos, às vezes sem perceber, com uma oportunidade de nos melhorarmos. É o ciclo da vida, uma forma de nos colocar no devido lugar junto de Deus. É somente com amor que conseguiremos entender que dores, provações são remédios de Deus para a nossa real evolução. Somente quando temos paz entendemos que somente entendemos quando temos paz que Deus nunca erra. O antídoto que corta nossos males internos chama-se amor. Sem amor somos todos alunos perdidos, sem saber o que fazer diante da prova. O amor resolve tudo dentro de nós e, por conseguinte, por fora. Confiemos, pois, tudo que chega em nossa vida vem para nos tornar melhores, mesmo que não podemos entender de imediato. Assim é a vida criada por Deus, com amor e mel.
Isso aqui é da semana passada. E tem de antes de ontem também. Já eu falo para vocês. Então vejam só. O aspecto, a chamada, para que todos nós tenhamos discernimento diante da realidade da vida. Que tudo que acontece conosco tem um programa. Como eu disse, Deus tem os seus propósitos. Eu fiz uma palestra uma vez no Sirineia em novembro de 2010. Não, 2011. E lá a gente estava fazendo uma campanha, porque a Melissa teve a leucemia dela, ficou 2 anos, e começo de dezembro houve uma campanha de doação de medula. Na época até conseguimos em torno de 800 doações de medula. É uma campanha que foi feita em nome dela. E naquele tempo, então, fazendo lá no centro, quando eu fiz a palestra, eu chamei, né, o pessoal falou, olha, tem uma campanha agora, dia tal, vamos lá para a doação da medula e tal. E a gente tinha informação já que havia um provável doador. Não se sabia nada, mas lá quietinho sabia-se que havia possivelmente um doador já para ela. E esse quesito dava mais força para procurar, que é uma oportunidade para quantos outros, não é? E aí nós fizemos essa palestra falando da fé. A gente tem que ter fé. E eu vou ser sincero para vocês, naquele tempo, quando a gente saía fazendo as palestras em outros lugares que a gente ia, onde havia oportunidade de conversar com a espiritualidade, eles diziam, fica sossegado, sua neta está tranquila, ela está protegida. Está tudo certo, né? Então, vem um doador aí daqui a pouco, a coisa vai dar certo, ela vai acabar de fazer a quimioterapia, vai fazer o transplante e vai dar tudo certo. 1 mês depois ela foi embora, 31 de dezembro de 2011. Eu falei, mas cadê essa informação que estava tudo certo? Graças a essas informações que a gente tem, a ficha caiu, e aí sim que eu pude ver que realmente os nossos propósitos são uns, mas os propósitos de Deus são outros. É lógico que ela estava bem protegida, como está até agora, né? Fazendo o trabalho que já está realizando, porque a gente tem notícia do trabalho dela em várias casas. Então, isso faz a gente rever esse conceito. Por isso que eu gosto, diante de começar as nossas conversas, falar sobre isso. Os nossos propósitos são uns, os divinos são outros. Muitas vezes nós esquecemos dos principais, né? Do planejamento principal que é de Deus, para todos nós. E aí a gente entra nessas áreas de sofrimento e acaba sofrendo um pouquinho, entre aspas, né? Reclama muito, e é isso tudo que nós devemos pesar diante dessa realidade nós com o mundo espiritual. Somos espíritos eternos, não tenhamos dúvida disso. Somos espíritos eternos, e para isso nós temos que construir essa vivência, essa vida, através das reencarnações. Reencarnaremos muitas vezes ainda, tenho certeza disso, para melhorarmos, para burilarmos esse espírito que ainda é grosso, é pesado ainda. Porque conforme nós formos nos elevando, mais puro, mais distante dessa matéria nós estaremos. Se os mundos superiores são mais etéreos, como é que nós vamos viver lá com essa massa? Então, se viveremos conforme o padrão de lá, nós teremos que nos alinhar e nos educar para realmente estarmos no padrão dos mundos iluminados. E é assim que vai ser. E para isso, que a gente tem esses empurrões. Eu estou contando isso para vocês, porque eu me sinto mais empurrado. A Mel está aqui, cutucando. Vamos lá, avó. E como a gente conheceu esse personagem de uma maneira muito próxima, a gente sabe como é mais ou menos o seu proceder diante do conhecimento que hoje tem. O limite do amor é um amor sem limites. Se cremos no futuro, não choraremos o presente, mas moveremos esforços para progredir e entender que em Deus tudo é possível. A maior regra para uma vida feliz é amar sem medo, é dando que se recebe.
Esses são os recados dela. E aí que a gente começa a perceber. Então, antes de ontem, além disso aqui, ela cumprimentou pai, mãe, Bibi, meus avós, meus tios e tias, minhas primas. Se pudessem ver onde moro hoje, certamente não se cansariam de agradecer a Deus pelo meu retorno para cá. Se pudessem ver onde moro hoje, vocês estariam lamentando a minha volta para o mundo espiritual. Esse recado foi antes de ontem. Então percebam, é isso que eu quero passar para vocês. A gente lê nos livros a experiência do outro, mas, por exemplo, a experiência da Samira, nós vivemos aqui. A Zilda vive isso hoje. E aí a gente tem essas informações. Acreditem que o mundo espiritual é melhor do que essa terra de vocês. Que essa terra que vocês hoje, homens, destroem, não aproveitam os seus elementos naturais para aprender, para viver, vivenciar, curar as suas dores, ter um estágio melhor na terra, mais ameno, nós vamos deixando mais ardente, sacrificando a natureza, sacrificando os bens naturais, a água, que nós já estamos vendo a possibilidade de um grande problema, se não nos atermos a isso. Então é isso que esses espíritos nos alertam. Tenham confiança nas vossas vidas, nas suas reencarnações. Tenham confiança nos ensinamentos divinos, nos ensinamentos de Deus e de Jesus, para que as nossas vidas sejam mais amenas, mais pautadas diante do amor que Deus propõe para a gente. Assim nós seremos mais felizes aqui. Teremos mais perseverança diante das dificuldades, mais paciência com o meu próximo, com o meu companheiro, a minha companheira, os meus filhos. Esse aprendizado é que eles nos trazem. Desde milênios, Jesus, de uma forma contundente, quantos mensageiros vieram dando-nos esse exemplo? E cada um de nós temos um próximo que já está lá, e com certeza ele está muito próximo da gente, nos alertando para essa realidade. Vivam a vida conforme ela deve ser vivida, com estratégia, com equilíbrio, sem exageros. Porque do lado de lá recebemos o que plantamos por aqui. Tenham certeza disso. Então, meus irmãos, com muito carinho, é esta a mensagem que eu gostaria que vocês entendessem. Isso é uma experiência minha, mas eu sei que tem outros, assim como a Zilda e a Samira, outros que têm essa experiência. Acreditem e prestem atenção, porque na área da mediunidade, quando Kardec diz que todos nós somos médiuns, a mediunidade consciente hoje é uma realidade, mais do que vocês imaginam. Mediunidade consciente. Por que isso eles estão falando muito sobre mediunidade consciente hoje? Porque a espiritualidade quer que a gente trabalhe também. Não é só chegar aqui, o médium não sai nada, tô inconsciente, vai lá e faz o que tem que fazer. Não. Nós temos que dar a nossa parte, o nosso quinhão diante disso também. Então acreditem que todos nós, sendo médios, todos nós recebemos intuições com o amparo de Jesus, com o amparo de Deus, nosso Pai. É isso que nós precisamos. Nos atermos um pouquinho mais a esta realidade. E tenho certeza que assim nós melhoraremos as nossas vidas um pontinho.
melhoraremos o pontinho do lado e assim a humanidade viverá mais equilibrada e feliz. É o nosso futuro. Todos nós teremos que trabalhar dessa forma. Então regacemos as nossas mangas. Tenhamos coragem de alguma mudança, nem que seja pequena, façamos. Porque, como eu disse anteriormente, seremos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, o esforço nosso, da nossa melhora, e nos melhorando, melhoraremos a todos que estão ao nosso lado. Jesus é um irmão poderosíssimo, amoroso antes de mais nada. Não é o lado poder que eu chamo a atenção, mas eu chamo a atenção para o lado amor. E Deus, nosso Pai, sempre quer que sejamos iluminados. Basta fazermos o que temos que fazer. Oremos sempre. Façamos a nossa comunhão com esses espíritos, essa ligação, através dos bons pensamentos, do pensamento equilibrado. Tenho certeza que eles estarão sempre do nosso lado, nos intuindo. Alguns com um pouquinho de força a mais até, que é o caso da minha neta, que quando ela chega, ela me derruba. Ela me tira. Está falando muito, vô. Meus irmãos, tenhamos paz em nossos corações, com a graça de Jesus e o amparo de Deus.